Batom e bate-papo. Bem, nós estamos falando hoje sobre o tema oração para discernir o inimigo. E eu quero ministrar uma palavra comentando a respeito de Neemias, que está também no livro de Neemias. Eu ministrei aqui uma palavra em um outro programa, cujo tema era Quando a fé parece fraca e a vitória perdida. E eu falei da primeira parte do ministério de Neemias. Depois, se você não ouviu, você pode ouvir novamente esse programa. Mas hoje eu quero continuar falando desta palavra de Neemias, que eu acredito que tem tudo a ver com esse tema que nós estamos falando hoje, a oração para discernir o inimigo. Então, quem era, na verdade, Neemias? Talvez você não conheça, talvez você tenha passado despercebido desse livro da Bíblia. É importante a gente saber em que contexto essas coisas aconteceram, quem era esse homem. Neemias era um líder, um homem judeu, que foi chamado por Deus para restaurar os muros de Jerusalém. Então, ele enfrentou, na verdade, problemas reais, como nós comentamos aqui no programa hoje. Mas ele venceu através da sua oração e também através de uma atitude diante do seu inimigo. E é importante lembrar que o inimigo de Neemias aqui era um inimigo de carne e osso. Então, ele, na verdade, teve que ter uma atitude, não apenas orar, mas agir de uma maneira correta. E é sobre isso que eu gostaria de falar aqui para você. O contexto aqui que nós vemos, o livro de Neemias, fala da época do cativeiro do povo judeu na Babilônia, onde eles foram levados cativos. E também ali dos remanescentes que ficaram em Jerusalém, vivendo na miséria. Agora, onde que estava Neemias no meio disso tudo? Neemias era copeiro do rei. Então, ele estava, na verdade, no palácio. Ele tinha um cargo de confiança. Então, mesmo que ele estava ali numa condição de cativo, ele estava numa posição privilegiada comparado ao dos seus irmãos judeus. Mas o grande desafio aqui do livro de Neemias e da liderança de Neemias foi o chamado de Deus para ele de reedificar os muros de Jerusalém. Os muros aqui falam de proteção, fala de um momento muito vulnerável que o povo estava vivendo e que precisava de uma liderança, de alguém que se colocasse ali na brecha para que eles pudessem ser guardados. Então Neemias, ele abriu mão da posição que ele estava, do conforto, e ele então voltou para Jerusalém para reedificar os muros. E é nesse contexto aqui que eu quero mostrar para você como foi que Neemias ele teve uma atitude correta, como foi que ele orou para que ele pudesse ser bem-sucedido nesta obra. Então, entenda uma coisa, esse chamado de Neemias era algo que abrangia dois aspectos importantes. Primeiro, fazer a obra. Segundo, vencer os seus inimigos. Então, a oração de Neemias tinha que ter esses dois focos. Ele precisava orar para que ele pudesse fazer a obra de Deus, e ele precisava também orar para vencer os seus inimigos, que se opunham à construção do muro. E eu penso que hoje, na nossa vida cristã, e principalmente na vida daqueles que exercem um cargo de liderança, esses dois aspectos também estão presentes. Primeiro, você tem que orar para fazer aquilo que tem que ser feito. Segundo, você precisa orar para vencer as resistências. E eu creio que o grande segredo aqui da liderança bem-sucedida de Neemias, que também eu creio que é o segredo para você, é a oração. Então existem muitos tipos de oração. Existe oração de arrependimento, oração de intercessão e muitas outras. Mas existe uma que todo crente precisa saber como fazer, é a oração para discernir o inimigo. Agora, que tipo de oração é essa? É uma oração que deve vir acompanhada de uma atitude. Não basta você ficar no seu quarto orando e clamando para Deus lutar por você. Você também precisa aprender a lutar. Não com a sua força ou com armas naturais, mas com uma atitude certa. Então, às vezes, a pessoa tem uma maneira de orar correta. Ele declara a palavra, ele
crê realmente que Deus vai intervir e vai lutar por ele, mas depois, no dia a dia ou diante das circunstâncias, a pessoa acaba tendo uma atitude negativa ou que não é coerente com a sua oração. Então isso, na verdade, impede Deus de agir e você, com certeza, de prevalecer contra os seus inimigos. Então entenda uma coisa, a oração e a atitude precisam andar juntas. Agora, qual foi essa atitude de Neemias? Eu quero falar aqui de pelo menos 4 aspectos dessa atitude que Neemias teve. Vamos então identificar alguns aspectos dessa atitude que Neemias teve. A primeira delas, identificar o seu inimigo. Eu quero ler aqui um versículo que está no livro de Neemias, capítulo 4, de 1 a 4, mas entenda aqui uma coisa. Nesse momento aqui, Neemias já tinha voltado para Jerusalém, já estava reconstruindo os muros junto com o povo. E então surgiu aqui uma resistência. O texto diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó e pedras que foram queimadas? Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles. Veja, nesse momento aqui, surgiu então um inimigo para resistir à obra de Neemias. E ele então teve uma postura, ele foi orar. Mas a atitude dele foi de perceber que aquele inimigo era alguém de carne e osso. Mas é importante que você entenda o seguinte, que embora o inimigo de Neemias era de carne e osso, hoje, mesmo que você enfrente uma situação semelhante, o seu inimigo é o diabo. Embora é claro que o diabo use pessoas de carne e osso para resistir você. Agora, como que ele faz isso? Da mesma maneira como aconteceu com Neemias naquela época. Pessoas se levantaram para resistir à obra de Deus que ele estava fazendo. Então, resistia a sua liderança, resistia o seu ministério. E hoje, muitas vezes, nesse mesmo contexto, resistir àquilo que você está fazendo, resistir à obra de Deus, resistir talvez o seu casamento, sua empresa, os seus negócios, ali aonde Deus realmente quer liberar a bênção na sua vida. Então você deve orar, mas você também deve identificar o seu inimigo. Agora, como que você vai identificar esse inimigo? Você precisa ter um elemento que vai fazer toda a diferença, é o discernimento espiritual. Então, veja, Neemias ele já tinha orado para alcançar o favor do rei, permitindo a ele voltar a Jerusalém, a cidade de seus pais. Ele já tinha orado quando chegou em Jerusalém, ele reanimou o povo para motivá-los a reconstruir os muros, mas surgiu um inesperado. Pessoas que se levantaram para resistir à obra que Deus havia chamado Neemias para fazer. Então, muitas vezes, alguns pensam que pelo fato de Deus nos chamar para fazer algo, nada vai dar errado. Ou se tiver resistências, é porque não é de Deus. Não é tão simples assim. A Bíblia relata muitas ocasiões em que Deus mandou homens e mulheres fazer uma obra, mas mesmo assim eles tiveram resistências. O próprio Jesus teve resistência, ele foi resistido pelo diabo. Mas uma das maneiras de Deus nos treinar é nos ensinando a guerrear, a prevalecer contra os nossos inimigos. Então a primeira coisa que você precisa fazer quando vier as resistências é identificar o inimigo, o mesmo que Neemias fez. Então como que você vai identificar o seu inimigo? Lembra que eu falei aqui que os inimigos de Neemias eram de carne e osso, ou seja, o diabo estava usando pessoas para resistir à obra que Deus tinha para ele. Então, muitas vezes, isso vem da seguinte maneira, através de críticas, através de desprezo. Você viu aqui no texto que eu li, que eles falaram o seguinte: o que é isso que vocês estão fazendo? Por acaso vocês vão conseguir fazer esta obra? Quer dizer, eles começaram a criticar, e até menciona aqui a maneira como eles
o termo pejorativo, né? Por acaso esses fracos judeus darão conta desta obra? Ou seja, o desprezo e a crítica normalmente caminham juntos. Então você deve ter cuidado, porque muitas vezes o diabo vai usar a boca de pessoas, às vezes até irmãos da igreja, para poder desprezar aquilo que você está fazendo, e é uma maneira também de resistir você. Eu me lembro, isso aconteceu em muitas situações da minha vida, no meu ministério com crianças, principalmente quando eu comecei há muitos anos atrás, e algumas pessoas falavam de maneira pejorativa, se referindo ao ministério como se fosse algo sem valor. Algumas vezes eu ouvi pessoas perguntando, mas por que você não vai fazer outra coisa e larga isso para outra pessoa fazer? Então, quando falava larga isso, essa frase já demonstrava um certo desprezo, como se aquelas crianças, aquele ministério, aquela obra não tivesse valor. E às vezes os próprios líderes de crianças também, eles não enxergavam o valor diante dos olhos de Deus. Eu me lembro uma vez de uma líder de célula de crianças, há muitos anos atrás, logo no começo do nosso ministério, em que ela abandonou uma célula com 15 crianças. E quando o pastor foi perguntar que ela não poderia fazer aquilo, ela falou, não, é que eu recebi um convite para liderar uma célula de adultos. Olha, na cabeça dela, a célula de adultos era mais importante do que a célula de crianças. E, às vezes, as próprias pessoas ali mencionavam, se referiam à célula de crianças como tendo menos valor. Então, isso acontece também em muitas áreas da nossa vida. Às vezes, isso pode acontecer em relação a uma posição que você tem, uma obra que você está fazendo, uma cidade que você mora, ou a igreja que você está. Então, de muitas maneiras. Então, às vezes, o diabo usa pessoas para criticar e para desprezar. Agora, entenda uma coisa. O diabo é o único interessado em desprezar você. Deus jamais faz isso. Então, o desprezo por aquilo que você faz ou aquilo que Deus chamou você para fazer, isso vai, na verdade, ser uma estratégia que o diabo vai usar para resistir você. Você precisa, então, identificar qual é o seu verdadeiro inimigo. São essas pessoas ou existe realmente uma intenção maligna por trás disso? Então, isso, às vezes, leva você a ficar inseguro diante da obra de Deus, do chamado de Deus, ou daquilo que você está fazendo. E às vezes gera até medo, né, diante dos desafios. Porque aqui nesse contexto que eu falei de Neemias, é claro que as condições ali já não eram favoráveis. Uma vez que se levanta então pessoas para criticar, para desprezar, para resistir, então isso podia gerar medo também no povo e até nas pessoas que estavam participando com ele daquela obra. Mas olha, é normal surgir o medo diante de desafios novos. A tendência às vezes é você achar que você não vai conseguir, né? E o diabo, ele é um expert em convencer as pessoas disso. Mas entenda uma coisa, o medo deve servir apenas como uma largada para você encarar os desafios. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para que a sua oração possa prevalecer e discernir o inimigo é identificar quem é o seu verdadeiro inimigo. A segunda atitude aqui que Neemias teve, identificar o alvo do inimigo. Entenda uma coisa, identificar o alvo do ataque do inimigo é diferente de identificar o inimigo. Então, para identificar os alvos do ataque, você vai precisar, além de discernimento, você vai precisar de vigiar. E foi exatamente isso que Neemias fez. Então ele discerniu quem eram os inimigos dele e ele começou então a vigiar para que ele não caísse nos laços. Então, da mesma maneira acontece hoje com você. Não basta você apenas identificar aonde o inimigo está atacando, as pessoas que ele está usando, mas você precisa também identificar o alvo dele nesse ataque. Se você identificar qual é a intenção do diabo, você vai poder resistir com muito mais eficiência.
né? Eu gosto muito dessa história de Neemias, porque ela nos ensina tanto. Isso aqui é tão presente hoje na nossa vida e como é importante nós aprendermos isso. Eu vejo como às vezes os irmãos, às vezes até líderes, são persuadidos pelo diabo, são iludidos, enganados e acabam perdendo a bênção de Deus, justamente por não discernir o alvo do diabo nos ataques, naquela resistência, naquele momento. Então Neemias, ele percebeu que o alvo era fazer ele parar a obra, ou seja, parar a reconstrução dos muros. Olha o que diz aqui o texto. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados e ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Olha, quando os inimigos viram que realmente Neemias ele ia obter êxito naquela obra, eles então começaram a armar um plano justamente para gerar confusão e para que ele pudesse parar aquilo que ele estava fazendo. Então, o alvo dos inimigos de Neemias era parar a obra. O alvo do ataque, amado, do diabo na sua vida é levar você também a parar de fazer aquilo que você está fazendo. Às vezes pode ser levar você a parar de liderar uma célula, parar de ir aos cultos, parar de ofertar, parar de dar o dízimo, parar às vezes o discipulado, ou às vezes até mesmo desistir de um chamado. Ou pode ser também, às vezes, desistir do seu casamento. A intenção dele é fazer com que você pare no meio do caminho, que você não avance, porque ele sabe que se você avançar, você vai ser vitorioso. Então, no livro de Neemias, lá no capítulo 6, no versículo 9, diz assim: porque todos eles procuravam aterrorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Veja a atitude aqui de Neemias, no meio ali daquela resistência, ele orou ao Senhor para que Deus pudesse dar a ele forças para que ele pudesse continuar a obra, porque ele sabia que o alvo do diabo era fazer ele parar. Então, se você identifica qual é a intenção do diabo naquela situação, você deve então orar de acordo com ela. Então, a primeira coisa, você tem que identificar quem é o seu inimigo. Segunda atitude que você deve ter em relação à sua oração, você tem que identificar os alvos do ataque do diabo e vigiar para que ele não tenha êxito nesses ataques. Mas tem uma terceira atitude que você deve ter também no meio da oração, é ter estratégias para vencer o inimigo. Não basta você apenas discernir o inimigo. Não basta você apenas discernir os alvos daquele ataque. Você tem que ter estratégias também para você vencer. E estratégia fala também de estratégias até de ataque mesmo. Como que você vai agir em relação a essas pessoas ou a esse contexto aqui que você está vivendo. Lá em Neemias, no capítulo 4, de 9 a 17, eu vou resumir aqui, diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Daquele dia em diante, metade dos moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças e escudos. Cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Olha, eu gosto muito desse texto aqui de Neemias, porque realmente é uma estratégia maravilhosa para você poder vencer o diabo. Aqui nos mostra uma estratégia muito clara, aparentemente simples, para você vencer o inimigo, que é perseverar. Olha, o alvo do diabo não era fazer Neemias parar a obra. Então, como que ele ia vencer o seu inimigo? Se ele perseverasse, se ele continuasse fazendo aquilo que Deus o chamou, mesmo com dificuldade, mesmo que parecesse impossível. Então, querido, entenda uma coisa, a melhor estratégia para você vencer o inimigo é a perseverança. Aprenda a perseverar naquilo que você está fazendo. Olha, eu louvo a Deus porque hoje, na videira, nós temos tido
resultados tão tremendos no Ministério com Crianças. Nós temos só em Goiânia 1.200 células de crianças. No Brasil todo, com as igrejas da Vinha, juntamente com as igrejas Videira, nós temos hoje mais de 4.000 células de crianças. São mais de 35.000 crianças no Brasil inteiro que estão participando de células, que estão conhecendo a Jesus através das células, através de líderes que estão se posicionando para orar, para clamar por essas crianças. E o mais tremendo, amados, é que famílias inteiras estão se convertendo por causa dessas células. Então, Deus tem usado as células de crianças e de jovens e de adultos para alcançar famílias inteiras. Mas sabe o que eu acho mais tremendo? É que nós, no início, em Goiânia, nós tivemos que perseverar, porque não foi fácil. Mas, olha, a perseverança tem sido o grande segredo do resultado desse trabalho. E o texto aqui em Neemias diz o seguinte, que com uma mão eles trabalhavam e faziam a obra, e com a outra eles seguravam a arma. Na vida cristã é assim, querido. Você faz a obra de Deus por um lado e por outro lado você vigia ao mesmo tempo. Eu creio aqui que essa expressão aqui, segurar a arma, significa vigiar, ou seja, ficar prevenido. Não significa que eles iam lutar. Você pode ler aqui o livro de Neemias, a história de Neemias, em nenhum momento eles lutaram entre si, mas eles estavam segurando as armas e fazendo a obra ao mesmo tempo. Então, uma estratégia para você poder vencer o inimigo é você perseverar. Não pare aquilo que você está fazendo. Não pare de orar, não pare de se relacionar, não pare de ir aos cultos, não pare, com o seu discipulado. Persevere e com certeza você vai ver os resultados. Veja, em nenhum momento eles pararam a obra para lutar. Eles apenas vigiaram e trabalharam ao mesmo tempo. O alvo do diabo sempre vai ser te paralisar. Portanto, se você resistir o diabo, na hora em que você decide perseverar, você vai vencê-lo. Mas sabe, querido, a sua perseverança, ela tem que ser da maneira correta. Você não pode perseverar, mas murmurando. Pelo contrário, você tem que decidir perseverar, mas se alegrando no Senhor. Não sei se você conhece uma frase muito conhecida na Bíblia que diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Quem disse isso foi o próprio Neemias. E ele falou num contexto ali em que as pessoas não tinham ainda muitos motivos para se alegrar, mas eles precisavam se alegrar para se fortalecer. Por que diz que a alegria é a nossa força? Porque, olha, querido, quando você se alegra no meio da tribulação, você confunde o inimigo. Porque o inimigo manda ataques, às vezes enfermidades, confusões, críticas, desprezo, resistência, tanta coisa que você precisa lidar. E a tendência é levar você a parar e se entristecer. Agora, quando você se alegra, quando você se enche de fé, quando você se enche de força, você confunde o inimigo, porque ele vai pensar: eu não entendo, eu estou atacando ele, eu estou mandando tanta coisa e ele ainda se alegra. E se sabe, quando você confunde o seu inimigo, já é meio caminho andado para você vencê-lo. Então, o alvo do diabo, além de fazer você parar, é também fazer você murmurar, reclamar. Lembra, esse foi o grande problema do povo no deserto, o povo de Israel. Eles reclamaram e por causa disso eles ficaram anos, 40 anos, numa condição de miséria, de peregrinação, sem tomar posse da bênção de Deus. Então, você precisa aprender essa lição. Para que você possa ter a estratégia certa para vencer os seus inimigos, você precisa perseverar em alegria. Neemias descobriu que para vencer o desânimo e as afrontas do inimigo, eles precisavam se alegrar, porque ele descobriu que alegria é sinônimo de força. E hoje nós podemos também ter a mesma atitude. Eu não estou me referindo aqui a uma atitude masoquista, de ironia, de você ignorar às vezes as situações, as dificuldades. Não, eu estou dizendo de uma decisão de não permitir que o diabo roube a sua alegria, mesmo diante das dificuldades. Por exemplo, às vezes você pode estar chateado porque você não recebeu uma promoção que você queria,
ou porque aconteceu uma situação ruim no trabalho, ou uma discussão em casa. E aí você acaba falando, você quer saber? Eu não vou na célula hoje. Eu também não vou no culto hoje. Então, situações assim pequenas acabam roubando a sua alegria. Mas qual é a atitude certa? A atitude certa é você, mesmo no meio, às vezes, de uma situação em que você se entristece, que você fica chateado, você fala, eu vou para a célula, eu vou para a igreja, eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou crer, mesmo sem sentir vontade. Essa atitude de você negar a vontade da carne, de ficar lamuriando, mas de se alegrar, é que vence e surpreende o diabo. Eu li certa vez uma história de um empresário americano, um homem cristão, e muito interessante, que diz respeito a essa atitude aqui que eu estou mencionando. Ele diz que ele estava trabalhando na sua empresa, ele ainda não era, presidente da empresa, ele era um funcionário, um gerente, ele estava trabalhando para receber uma promoção. E ele trabalhou muito durante aquele período. Só que no dia da promoção, uma outra pessoa recebeu a promoção no lugar dele. E todos estavam esperando que o nome dele fosse mencionado. E aquilo realmente gerou nele muita tristeza, mas Deus deu para ele uma palavra. Deus mandou ele se alegrar e servir aquela outra pessoa ali na função dele. Então, qual foi a atitude dele? Embora ele era muito mais competente e tivesse muito mais resultados para ocupar aquela função, ele cumprimentou aquela pessoa, se colocou à disposição, teve uma atitude realmente transparente, verdadeira. Não era algo fingido. E ele realmente agiu como Deus orientou. Um mês depois, uma outra empresa fez uma proposta para ele ganhar 3 vezes mais do que ele recebia. E o interessante é que ele recusou a proposta, porque ele estava se sentindo muito bem ali naquela empresa onde ele estava. Eles então se reuniram, toda a liderança daquela empresa, e ofereceram para ele 5 vezes mais. E ele então foi trabalhar numa função muito maior do que aquela que ele estava almejando na empresa que ele trabalhava. Olha, veja, às vezes Deus permite uma situação para que você possa, se alegrar, dar a resposta certa a Deus e poder prevalecer numa situação, às vezes, que parecia ser o seu fracasso. E a quarta atitude que eu quero encerrar aqui falando para você, para prevalecer diante dos inimigos, é dê a resposta certa a Deus. Primeiro, você deve discernir o inimigo. Segundo, discernir os alvos do ataque. Terceiro, você deve ter a estratégia certa para vencer o diabo. E quarto, você deve dar a resposta certa a Deus. Querido, quantas vezes nós erramos porque nós damos a resposta errada? E o que você precisa para dar a resposta certa? Você precisa colocar os olhos nos resultados e não nas circunstâncias. Isso chama-se determinação. É a decisão de você ir até o fim com Deus. Você já viu normalmente nos esportes, um atleta, por exemplo, quando ele corre ou quando ele nada, ele coloca o foco na chegada. Ele não fica o tempo todo olhando para os lados para ver onde é que está o adversário dele. Ele pode até olhar eventualmente, mas o foco dele está ali na chegada, porque é ali que ele quer ir. Nós somos mais ou menos como esse atleta. Nós temos que colocar os olhos nos resultados, naquilo que Deus vai fazer, nas promessas de Deus. Porque o alvo do diabo é desviar os seus olhos e fazer com que você coloque nas circunstâncias, ou nas dificuldades, ou no que as pessoas estão falando a seu respeito. Mas o alvo de Deus é levar você até o fim. Porque se você chegar até o fim, você vai vencer. Mas lembra de uma coisa, para você chegar até o fim, você tem que manter o seu foco nas promessas de Deus, naquilo que Deus falou. A sua vitória está no momento em que você dá a resposta certa para Deus. No exemplo aqui de Neemias, ele poderia ficar brigando com seus inimigos, não poderia? Ele poderia talvez até processá-los, por difamação. Você pode ler o texto aqui, que aconteceu muitas situações aqui de calúnias, que eles tentaram falar a respeito de Neemias. Neemias também poderia voltar para o palácio e falar, você quer saber, eu tentei ajudar esse povo ingrato, e dizer adeus ali para todo mundo. E até se desculpar. Eu tentei, mas eles não quiseram fazer o quê?
Não, mas qual foi a atitude de Neemias? Ele ignorou o inimigo e ele continuou a obra até terminar. E foi a sua determinação que agradou a Deus. Sabe, você tem que entender isso. Você pode ter atitude, sim, de você desistir de tudo e até se desculpar. Mas você pode ter uma atitude que é aquela que realmente vai agradar ao Senhor. De falar, eu vou continuar e eu vou crer até ver Deus fazendo na minha vida. Amém? Então, pode ser, querido, que a demora de Deus é o teste da sua fé. Pode ser que Deus está permitindo muitas coisas na sua vida para ver até onde você vai com Deus. Eu sei porque tem sido assim na minha vida. Eu tenho visto que em muitas situações, algumas eu oro uma semana, Deus responde. Outras eu precisei orar um mês. Outras eu precisei orar um ano. Então, não sei por que às vezes Deus age assim, mas a verdade é que muitas vezes é assim que Deus age. Agora, a sua resposta tem que ser a resposta que Deus quer e não aquilo que o diabo quer que você faça. Pode ser que numa situação, a resposta que Deus espera de você é o perdão. Pode ser que você tenha motivos para se separar, por exemplo, se você é casado, né? Você tenha motivos para se divorciar do seu cônjuge e todos vão te dar razão. Mas quando você decide perdoar e permanecer casado, aí você dá o golpe final na cabeça do diabo, porque o diabo não espera. Certa vez eu estava aconselhando uma irmã e ela dizendo que estava vivendo uma situação muito ruim no casamento durante anos. E ela estava orando e Deus deu para ela até a página da internet que o marido estava olhando, porque ele estava envolvido em pornografia. E ela foi lá e realmente tinha muitas coisas e tinha até estava se envolvendo em bate-papo com outras mulheres. E ela realmente flagrou, né, o marido. E ela disse então que foi lá e mostrou para o marido as provas e já mandou ele sair de casa. Eu achei estranho, que eu perguntei para ela. Eu falei, mas Deus te deu até a página da internet e Deus não te falou a maneira certa de agir com seu marido? Quer dizer, sabe, amados, nessas horas é que nós precisamos dar a resposta certa a Deus. Porque às vezes a vontade que você tem é de chutar o balde mesmo. É de fazer a vontade da carne. Então, se você foi ofendido, traído, né, passado para trás, ou se alguém caluniou você, às vezes a sua atitude na hora é de dar o troco. Mas você tem que pensar o seguinte, qual é a resposta certa que Deus quer que eu dê? Porque a resposta certa que você vai dar a Deus é que vai realmente fazer com que o seu inimigo seja derrotado e que Deus seja glorificado. Eu quero então encerrar aqui esta palavra mostrando para você como que Neemias prevaleceu. Neemias 6,15. Acabou-se, pois, o muro em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo, todos os nossos inimigos temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Veja, Neemias terminou a obra em 52 dias. O alvo do diabo é fazer com que ele parasse, mas ele prevaleceu. Eu creio que hoje, amados, isso é uma lição para nós. O alvo de Deus é que você possa ir até o fim e que Deus seja glorificado. Amém? Então aprenda a vencer o inimigo através da oração, acompanhado de uma atitude certa. Identifique os seus inimigos através do discernimento em Deus. Segundo, aprenda a discernir os alvos do ataque, vigiando, tendo uma postura como Neemias teve, com uma mão segurava a arma, com a outra ele fazia a obra de Deus. Terceiro, ter estratégias para vencer o inimigo, a estratégia de perseverar com alegria, porque isso vai confundir os seus inimigos e vai te dar força para prosseguir. E quarto e último, dê a resposta certa a Deus, vá até o fim com Deus. Eu quero encerrar aqui deixando uma pequena história para você, que eu gosto muito dela, porque ela nos ensina tudo isso que eu falei aqui para você. Conta-se a história do primeiro homem que tentou conquistar o Monte Everest, Edmund Hillary, que a primeira vez que ele tentou, ele não conseguiu, ele foi frustrado por causa das dificuldades que realmente tinha ali e que ele não esperava. Mas ele desceu e quando ele estava ali no pé do monte, ele olhou para o monte e disse o seguinte: eu vou voltar e eu vou te conquistar, porque você não pode crescer mais do que você já é, mas eu posso. Sabe, queridos, eu creio que situações difíceis da nossa vida
Deus permite para nos levar a crescer, para nos levar a guerrear, para nos levar à maturidade espiritual. Por isso eu quero deixar essa palavra para você. Aprenda, através da oração, a discernir e prevalecer contra os seus inimigos. Em nome de Jesus. Quero orar e abençoar a sua vida agora. Senhor, eu oro nesse momento para cada ouvinte, para que esta palavra possa penetrar o coração deles e para que seja força para a sua vida, para que eles possam, Senhor, receber o discernimento espiritual para discernir os seus inimigos, para que o Senhor possa dar a eles, Senhor Jesus, ó Deus, o discernimento correto dos alvos, dos ataques do inimigo na sua vida. Que o Senhor dê a eles estratégias para vencer, que o Senhor derrame sobre eles alegria para que eles possam perseverar e continuar, Senhor, em rumo àquilo que o Senhor tem para eles, perseverar no propósito, na vontade do Senhor para eles. Eu oro, Senhor Jesus, ó Deus, para que eles possam dar a resposta certa ao Senhor e para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada e fique com a música A Alegria do Senhor é a Nossa Força, do nosso CD Radicais Kids, Reis e Profetas da Bíblia. Até a semana que vem.